Bom, pessoal, vou passar para vocês alguns erros comuns das pessoas que pintam óleo. Uma das coisas importantes, um dos erros primeiros é você pintar com um pincel pequeno, um pincel muito curto. Porque quando a gente trabalha a pintura a óleo, é importante que você tenha um pincel longo, porque você vai segurar na ponta do pincel. E quando você for trabalhar, você vai depositar a tinta na sua tela. Então, quando você vai fazer o movimento, você faz o movimento do braço. É diferente quando você usa um pincel muito curto, você fica com ele muito preso e você vai trabalhar só com o seu punho, então isso não te ajuda. É importante que você segure na ponta, se afaste, consiga se afastar da tela e aí no movimento você utilizar todo o movimento do braço. Isso vai ajudar que você tenha um movimento mais bonito, mais harmônico no seu trabalho. Gente, outra coisa que nós temos que evitar dentro dos erros que a gente costuma cometer é o erro de estrutura, erro de desenho, ou seja, a base do seu trabalho tem que estar firme, tem que estar bem posicionado, então você tem que estar atento à proporção, atento à profundidade, à perspectiva, à colocação dos objetos no local onde eles devem estar realmente, para você conseguir obter aquela profundidade. Então esse erro de estrutura, não é? Vocês viram que antes de eu fazer essa tela que está aqui atrás de mim, eu comentei com vocês a respeito da estrutura, como é importante a gente visualizar os shapes, as formas geométricas e tudo isso você reduz o que você está vendo, esses objetos que você vê, a formas geométricas, a shapes e tudo isso ajuda você a dar essa simplificada. E depois você trabalha todas essas estruturas, profundidade, perspectiva, tudo isso que foi dito. Então, quando você tem isso de maneira sólida, o seu trabalho funciona. E para que isso dê certo, você não queira começar a pintar logo. Tenha paciência. Faça devagar, observe, chegue numa estrutura bem boa, bem resolvida e aí sim você ataca com a tinta daí para frente. Então você vai ter um resultado muito melhor. Gente, falando desse erro de valoração, que é difícil da gente pegar essa prática, uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar muito é a questão de você trabalhar apenas com 2 tons. Então, 2 tons eu falo assim, trabalhe em branco e preto e variações de cinzas. Então escolha um tom luminoso, que é o branco, um tom médio, a mistura do branco e o preto, e o tom escuro, o preto. Procure trabalhar com essas diferenciações, 3 diferenciações, 4 no máximo. E aí tudo que você enxergar, tudo que você for trabalhar, você utiliza apenas essas variações de grises, vamos dizer assim. E você vai ver que é uma prática muito interessante, vai te ajudar a que você compreenda melhor essa questão dessa luminosidade, dessa variação. Um erro também muito comum às vezes a gente quer colocar uma tonalidade na tela e nós acabamos pegando várias cores e vamos colocando. E as cores acabam se misturando, se mesclando e a gente diz que você acaba tendo os tons sujos. Você pode ver, como eu tenho aqui na minha tela vários tons mais escuros, mais esmaecidos, mas se você chegar aqui perto, você vai ver que os tons não estão totalmente mesclados. Existe uma independência entre eles, ou seja, eu consegui manter, não sujar o tom que a gente diz. Isso é muito importante, porque se você suja o tom, tudo fica cinza e seu trabalho vai ficar apagado. É a mesma coisa com seus pincéis. Se vocês observarem nos vídeos, olha quantos pincéis eu acabei utilizando no trabalho, porque para eu não ter que ficar limpando toda hora, se você tem poucos pincéis, você tem que limpar sempre para quando você mudar os tons, um tom não sujar no outro. Mas se você tem mais pincéis, você vai mesclando e utilizando um pincel para cada tonalidade, para cada variação de valoração. Isso te facilita o trabalho. Da mesma forma que também a sua paleta, ela precisa estar limpa. Se você vê que você está mesclando muito tom, está ficando tudo cinza, limpa a sua paleta e retoma o trabalho do zero, tá bem? Gente, outra coisa comum também da gente fazer, principalmente no início, porque a gente tem medo. Quando a gente começa, nós não temos essa facilidade. Então nós vamos colocar a tinta na tela, você vai, coloca um pinguinho de tinta assim e faz aquela coisa ralinha no seu trabalho. Quer dizer, isso é um trabalho que quem entende um pouquinho do assunto vai ver, puxa, é um trabalho amador, porque ela está com medo, a pessoa está com medo de colocar tinta na tela. Então isso é muito complicado.
perca o medo, coloque a tinta na tela com gosto. É lógico que você não vai exagerar também, porque nem muito para menos, nem muito para mais. Mas tem um equilíbrio, cubra a sua tela com a tinta. Quando você cobre a tela com a tinta, isso te facilita que você depois consiga mesclar outros tons, fazer com que eles se integrem, e então isso facilita para você. E é uma coisa que você vai aprendendo com a prática também. Mas observe, se você está pintando muito ralo, pare com isso, pegue mais tinta, ponha mais tinta no seu pincel e comece a depositar mais a tinta no seu trabalho. Outro erro comum é você utilizar muitas cores na sua paleta. Você não precisa de tantas cores assim. Procure simplificar, ter uma paleta mais simples ajuda muito. Se vocês derem uma olhada na minha paleta, nesse trabalho que foi feito hoje, vocês verão que eu tenho 8 cores básicas que realmente foram utilizadas. Talvez eu tenha um pouco mais aqui, que são esses tons de marrom, mas eu não utilizei. Na verdade, eu fiquei entre esses 8 tons. Isso facilita muito na hora de fazer as misturas e de você acabar, você simplificando, você não utilizando muita tinta, você não cai no erro de você acinzentar tudo e dificultar mais as coisas, tá? Pessoal, outro erro é a gente pintar ali, ó, sabe, com a carinha na tela? Você tá ali fazendo detalhe, vou fazer aquela folhinha, aquele negocinho, não. Afasta, você tem que pintar longe da sua tela, pegar na ponta do pincel para você ter mais movimento, depositar a tinta na tela. Então, algumas pessoas pintam até sentado, mas isso também não é legal. Se você não consegue pintar de pé, tiver que ficar sentado, então você se levante com mais frequência da cadeira e afaste para você ver a sua obra como um todo, você ter essa noção. É daqui que nós observamos se as valorações estão boas, se as cores estão boas, a temperatura está boa, tá bem? Pensa nisso e modifica um pouquinho esse hábito. Bom, gente, uma coisa muito comum, quando a gente começa a pintar principalmente, eu quero fazer uma arvorezinha, eu quero fazer a nuvem, como é que eu faço? Qual é a regra? Não tem regra para a gente fazer essas coisas. O artista, ele vê as coisas de uma forma diferente e é isso que nós temos que treinar, ou seja, treinar o nosso olhar para enxergarmos manchas de cores, shapes, formas geométricas, de que maneira isso vai encaixar um ao lado do outro, valorações, mais luminoso, menos luminoso. É isso que você vê. Então as coisas não têm nome, árvore, casinha, não. Isso não é um carimbo que você vai aprender como faz e vai botar estampado na sua tela. Cada árvore, cada grama, cada objeto é um objeto diferente e ele muda conforme a incidência de luz e das cores. Então procure pensar sobre isso, modificar o nosso olhar. Eu já falei a respeito disso em outros vídeos, assiste lá.